Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Maiara e você está no canal Aprender a Pensar. Gente, tem muitas pessoas perguntando, Maiara, em que ordem eu devo seguir para fazer o processo de alfabetização na prática? Tem um vídeo aqui que eu já mostro para vocês como que eu trabalho, tá? Como que eu faço na prática todo o processo de alfabetização. O vídeo até tem duração de 1 hora. Então assista esse vídeo que vai te ajudar bastante. Hoje eu vim aqui por um tema especial. Quando e como trabalhar a consciência fonológica. Eu já fiz 2 vídeos explorando consciência fonológica, mas, por exemplo, eu começo apresentando as vogais para as crianças. E por quê? Porque eu acho que as vogais são os sons mais fáceis das crianças compreenderem através da consciência fonológica e do movimento das boquinhas, que é o método fônico, tá? E vocês vão perceber que eu utilizo um pouco de cada método no processo de alfabetização. Eu utilizo o método fônico, eu utilizo o método de palavração, de sequenciação, que são de frase. Eu também utilizo o método global, que é explorar o texto e palavras geradoras desse texto, tá? Eu utilizo também o método silábico, sim, eu utilizo um pouco de cada um deles. E acho muito importante trabalhar a consciência fonológica nesse processo. E aí, as mães e as professoras têm muitas dúvidas de quando trabalhar. Então, no momento em que eu estou ou no processo de trabalho com as vogais com as crianças da educação infantil, ou depois que eu apresentei as vogais, eu penso que é o momento certo para estar trabalhando a consciência fonológica. Por quê? Porque para a criança já perceber essa questão da palavra ela ser dividida em unidades menores. Porque se não for trabalhado na educação infantil a consciência fonológica no agrupamento de crianças anterior ao 1º ano, tá? No agrupamento 5 ou infantil 5, depois a criança vai ter dificuldade lá na alfabetização no 1º ano. Porque ela precisa perceber que a palavra ela é dividida em sílabas. Quando ela percebe isso, gente, é muito mais rápido e muito mais fácil. Porque quando ela percebeu isso, você já vai partir para trabalhar a consciência silábica. E quando você trabalha bem, muito bem, consciência silábica, você já pode partir para a consciência fonêmica, que vai trabalhar o som de cada letrinha. Ah, para escrever boneca. Então, vamos fazer o bo. Para fazer o bo, é o b mais o o. Então, você vai lá na frente, quando você explorou bem, chega lá no 1º ano para escrever uma palavra ou fazer uma lista de palavras, a criança já sabe que a palavra é dividida em sílabas, ela já sabe fazer a contagem, pronunciando aquela palavra, que é a consciência silábica. E aí, a professora do 1º ano só vai precisar explorar a consciência fonêmica. Olha que interessante. Se todas as professoras tivessem esse conhecimento, ia ser tão bom, ia facilitar tanto o trabalho. Então, por isso que é importante trabalhar a consciência fonológica com as crianças antes do processo de alfabetização, tá? Antes do 1º ano. E como as vogais elas são apresentadas antes do 1º ano, é nesse momento que eu acho importante fazer esse trabalho concomitante com a consciência fonológica. Eu vim mostrar esse material para vocês bem rapidinho, tá? Para vocês conhecerem, que tem muita gente que me pergunta se eu não tenho material para explorar a consciência fonológica. E como é o primeiro material que eu criei e lancei o ano passado, muitas pessoas ainda não conhecem, tá? Que já tem um tempinho já que foi criado, tá? No mês de outubro de 2020, tá bom? Então, vou mostrar aqui para vocês o material e mostrando o quanto é importante cada parte dessas aqui que eu exploro. E lembrando que esse material, se você quiser ter acesso a ele, tá? O valor dele é R$15, PDF, chega no seu e-mail, você pode imprimir quantas vezes você quiser, certo? Você pode comprar pelo site ou diretamente comigo, pelo Instagram, pelo WhatsApp, tá? Gente, olha só. Primeiro eu mostro o som das letras do alfabeto. É importante mostrar o som? Sim, é o método fônico, que é o movimento que a boquinha faz para produzir cada som de cada letrinha. Por que é importante? Porque a criança ela vai entrar em contato com o alfabeto de uma forma lúdica. Você vai estar mostrando aqui um suporte de imagem, com que letra começa, e você vai estar mostrando o movimento da boquinha.
Aí você foi, apresentou o alfabeto. Ela não vai escrever com a letra cursiva, é só com a letra de forma, tá? Atividade bem simples, até a letra Z. Depois que você fez isso, aí começa o trabalho da consciência fonológica. Agora vamos escrever os nomes, as sílabas e as letras. E aí vamos falar abelha. Então vamos escrever abelha. Aí escreve com a criança abelha. A criança copia, porque no começo ela não vai saber escrever abelha. Ela vai copiar a abelha e aí você vai fazer o trabalho com ela. Olha, vamos fazer 3 bolinhas de massinha para cada pedacinho? A abelha, você começa fazendo bolinhas para ela perceber no concreto ou pegando tampinhas, algum material concreto para ela ver. A abelha tem 3 sílabas, então o A fica dentro do primeiro quadradinho, o B dentro do segundo e o Lhá dentro do terceiro. Para ela ir percebendo, gente, que para fazer sílabas, às vezes ela vai usar 2 letras, às vezes ela vai usar 3, às vezes ela vai usar só uma. Depois vamos separar todas as letras aqui, uma em cada quadradinho, e aí faz a contagem de quantas letras tem, tá? Por isso que é importante. Porque aqui, esse trabalho aqui, além, as pessoas não sabem o tanto que essa atividade aqui é potente. Além de você trabalhar a capacidade auditiva dela, escutar o som da palavra, você vai escrever no quadro, ela vai copiar. Depois você vai mostrar no concreto quantas sílabas tem, quantos pedacinhos. E depois ela vai distribuir cada letra dentro de um quadradinho e contar quantas letras. É muito importante, tá? Eu fiz com uma palavra para cada letra do alfabeto, até chegar na letra Z, tá, gente? E aí, depois que eu fiz essa parte aqui, tem a segunda parte, que também é importante, que eu vou mostrar aqui para vocês, que é a consciência silábica. Se você faz esse trabalho aqui, depois que você trabalhou vogais, gente, vai facilitar demais lá na frente. Tem criança que tem dificuldade de juntar as sílabas, porque não percebeu que existe consciência silábica. Então, se ela não percebeu isso lá atrás, agora ela tem dificuldade. Fica difícil. Agora, se você faz esse trabalho antes, quando ela chegar lá para escrever as palavras, o tanto vai facilitar quando ela for juntar. Ah, então eu já sei. Quando ela for pronunciar a palavra, ela já vai falar e vai pensar quantas sílabas tem. E na hora de escrever e formular as hipóteses de escrita, ela já vai escrever pedacinho por pedacinho e vai ser muito mais rápido, tá? E aqui compreendendo as sílabas das palavrinhas. Abelha. Sílaba inicial, o A, o B e o Lhá. Aí, boneca. Vamos dividir aqui. Qual é a sílaba inicial? O Bó. E a mediana, que está no meio? O Né. E a final? O Cá. Essa atividade também é muito potente. Você trabalhar sílaba inicial, sílaba mediana, sílaba final. Para ela perceber que para escrever uma palavra tem o começo da palavra, tem o meio e tem o fim. Ou tem o começo e tem o fim. Às vezes não tem a sílaba mediana. Isso é importante. E eu fiz com as mesmas palavras lá de trás, tá? As mesmas imagens. Olha só, ela vai perceber que hipopótamo tem quantas. Aí quando ela chega lá no segundo ano, que ela vai aprender monossílaba, dissílaba, trissílaba, polissílaba, ela já vai saber. Ela já vai saber fazer a contagem dessas sílabas. Ela só vai aprender a nomenclatura. Ah, eu já sei que tem 2 sílabas. Ah, então quando tem 2 é dissílaba? Então você faz esse preparo mental, esse trabalho de consciência fonológica, de capacidade auditiva, tá? Lá na educação infantil ou no início mesmo do primeiro ano, você vai ter sucesso. Depois que você vai trabalhar as sílabas simples, você vai trabalhar as sílabas complexas. Então, se você tem que fazer esse trabalho aqui antes, tá, gente? Antes. Primeiro, a criança tem que ter a capacidade de saber que a escrita tem relação com a fala. Ela tem que ter a capacidade de ouvir, porque quando ela pronunciar a palavra macaco, ela vai perceber, ah, macaco. Ah, já sei, tem 3 pedaços. Ah, vou escrever o ma, depois o cá, depois o có. Aí é muito fácil. Agora, quando a criança não sabe, ela só decora mamé, mi, momu, cá, có, cu, cão, aí ela vai escrever, ai, não sei. Aí ela trava, porque você não fez esse trabalho de ouvir, pensar na palavra, pensar na quantidade de pedacinhos para escrever.
tá, gente? Então, fica essa dica para vocês. Se vocês tiverem interesse no material, tá? É um material muito bom que eu utilizo com os meus alunos e eu vejo resultado. Como eu falei para vocês, o porquê e quando eu utilizo, tá bom? Então fica aí essa dica. Se você gostou, curte esse vídeo, comenta, compartilha para as pessoas que você acha que vai ser importante, tá bom? E até a nossa próxima aulinha.